Olá, eu me chamo Diogo Mian, sou o seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos construirmos conhecimentos acerca do conteúdo texto informativo e charge. Iremos na aula de hoje ver conceitos, características e exemplos desses gêneros textuais. Vamos nessa? Texto informativo. O que é o texto informativo? Logo de início, quando eu falo para vocês texto informativo, só da palavra informativo, nós já conseguimos imaginar mais ou menos o que é que esse texto traz, que tipo de informação ele traz. Ou seja, o texto informativo é um texto que ele serve para informar. Então, qual a característica principal dele, o que é que ele busca trazer para nós leitores? Um tipo de informação sobre qualquer conteúdo. Em que locais, quais os locais nós podemos encontrar esse tipo de texto informativo? Através de jornais, revistas, livros didáticos, sites, dentre outros. Assim como todo texto, existe algo chamado características. Quais são as características de um texto? Professor, o que é uma característica? Características são coisas particulares de cada situação. Por exemplo, um texto informativo, ele tem as características particulares dele, que você pode ler diversos textos informativos, só que as características sempre serão as mesmas. Você pode ler diversos, porém as características permanecem as mesmas. Como uma pessoa, por exemplo, uma pessoa tem suas características particulares, cor da pele, olho, cor dos olhos, cabelo, altura. Cada pessoa tem a sua característica e isso faz delas pessoas individuais, assim como o texto. O texto ele é individual no conteúdo, pois cada texto ele trabalha conteúdos diferentes, porém ele tem a sua característica própria. Por conta dessas características que nós o chamamos de texto informativo. Mas professor, quais são essas características do texto informativo? Vamos ver? A primeira delas é que o texto informativo ele é escrito em prosa. O que é uma prosa? Prosa é aquele diálogo do dia a dia, só que um diálogo mais simples, onde nós leitores iremos compreender esse texto de uma forma clara e objetiva. É aquele texto mais simples, que não requer tanta estrutura no sentido de dificuldade que outros textos talvez requerem. Outra característica importante é que esse texto ele é escrito na terceira pessoa. Vocês lembram quem são as pessoas gramaticais? Lembra daquelas pessoas do eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles? Pois é, estas são as pessoas. Então o texto informativo, ele sempre é escrito em terceira pessoa. Outra característica importante é o sentido denotativo. O que seria esse sentido denotativo, professor? O sentido denotativo, ele quer dizer que o texto ele é claro e direto. Ele é um texto objetivo. Como assim objetivo? As informações contidas nesse tipo de texto são claras a ponto de que o leitor, em uma única leitura, ele já consiga mais ou menos perceber do que se trata aquele conteúdo, do que se está tratando aquele texto. Qual é o objetivo do texto? Informar sobre que assunto? Sobre o Covid? Sobre a dengue? Sobre a chikungunya? Sobre o quê? Então o texto informativo ele tem essa característica do sentido denotativo, do sentido claro e objetivo. Outra característica importante são que as informações contidas nesse texto são informações verdadeiras e objetivas. Por que verdadeiras? Porque as fontes, o local onde o escritor foi buscar essa informação é um local seguro. Por exemplo, agora estamos no período de Covid e o Ministério da Saúde ele traz para a gente diversas informações de como higienizar as mãos, de como se comportar em ambientes que tenha mais de 5, 6 pessoas, utilizando máscara, higienizando a mão de uma forma correta. Isso são informações verdadeiras trazidas pelo Ministério da Saúde, o qual se torna um texto informativo, o que? Confiável. A gente lê esse texto, confia nessa informação e a partir daí a gente utiliza a máscara, a partir disso a gente higieniza a mão de uma forma adequada. Então o texto informativo ele tem esse poder de trazer para a gente um conhecimento, uma informação e um ensinamento. Outra característica importante
é que não expressa opiniões pessoais. Jamais em um texto informativo você encontrará informações pessoais do escritor, da pessoa que escreveu aquele texto. E a última característica que nós temos aí é que esse texto ele apresenta citações, fontes e dados de pesquisa. O que seria isso? Lembra que eu falei agora há pouco que as informações precisam ser verdadeiras? Então, essas informações verdadeiras, elas são retiradas de fontes de pesquisa. Lembra que eu citei o Ministério da Saúde? Então, essa fonte é uma fonte verdadeira, a qual o escritor retirou um tipo de informação e escreveu no seu texto. Perceberam aí que o texto informativo ele tem diversas características que o compõem e o torna um texto importante. Por que ele é importante? Porque ele tem o objetivo de nos informar, nos trazer um conhecimento, uma informação. Para fazer a leitura desse texto, eu trago para vocês algumas dicas muito importantes. Identifique a ideia principal do seu texto. Essa é a primeira dica que eu dou a vocês. Quando a gente faz a leitura desse tipo de texto, a gente logo de cara identifica mais ou menos do que está se tratando. Mas qual é a ideia principal dele? Ele está querendo nos informar o quê? Qual o tipo de informação ele quer nos trazer? Outro ponto é, identifique os detalhes e curiosidades. Ou seja, quando você estiver lendo, existem situações que a gente nunca escutou falar, a gente não sabe. Então, quando a gente passa a ler esse texto, existem situações de curiosidade. Olha que legal, não sabia dessa informação. Pois o texto informativo, ele tem esse caráter de nos trazer algo novo, para que a gente aprenda, tenha curiosidade e busque até novas informações. Tome nota dessas curiosidades, sublinhe, pintem de canetas coloridas as partes que vocês acharem pertinentes, importantes do conteúdo. Tranquilo? Vocês seguindo essas dicas, vocês vão melhorar a interpretação de vocês e aquele conteúdo trazido pelo texto informativo ele será melhor absorvido. Eu trouxe aqui para vocês agora um exemplo de um texto informativo para que a gente possa identificar essas características que eu acabei de citar. O título do texto é o seguinte: a prevenção é a única arma contra a doença. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasilhas de plantas, jarro de flores, garrafas, caixa d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, dentre outros. Ou seja, isso é informação que a gente escuta há bastante tempo, porém acontece com regularidade. Então é um tema atual também, a dengue, porque a dengue está aí, né? Então esse texto ele traz para a gente que tipo de informação? Ele está nos mostrando como prevenir essa doença, evitando certos hábitos do nosso dia a dia para que essa doença não venha nos atingir. Perceberam as características do texto informativo? Nós tivemos aí um texto onde ele está nos informando algo de uma doença, ele está trazendo para a gente meio que informações de coisas que a gente não deve fazer e ele está fazendo a gente refletir sobre uma doença que pode acometer qualquer um de nós. Então, esse é o texto informativo. A sua maior intenção é qual? Pensem aí. A maior intenção do texto informativo é trazer um ensinamento para nós, leitores. Tranquilo? Dando sequência, nós temos aí o nosso próximo gênero textual chamado de charge. Acredito que em algum momento da vida de vocês já tenham visto uma charge, lido uma charge, seja nas redes sociais, seja no nosso livro didático, seja em alguma revista, seja em algum tipo de meio de comunicação do nosso dia a dia. A charge ela é muito utilizada, até em outdoors a gente consegue ver uma charge. Então nós temos aí o que é uma charge, né? Qual a intenção de uma charge? A intenção principal de uma charge é o qual criticar sobre assuntos polêmicos. Ela traz, em seu conjunto principal, críticas a respeito de assuntos polêmicos do nosso dia a dia. Como, por exemplo, ela retrata a atualidade. Tudo que está ali numa charge pode ser uma charge até antiga, que foi produzida há 10 anos atrás. Porém, o tema dessa charge sempre será atual, porque em algum momento
da nossa vida, a gente vai passar por aquela situação. Os personagens, eles seguem estilos de caricatura. O que são caricaturas? São desenhos nesse formato. Então, quando a gente vê uma charge, normalmente são caricaturas, os personagens da charge. Ela aborda assuntos do nosso cotidiano, como, por exemplo, política, futebol, saúde, e possui uma linguagem verbal ou não verbal. Calma, professor. O que é isso? Verbal e não verbal. Vamos entender? Vamos lá. A linguagem verbal, ela se trata do verbo, da palavra em si dita. Ou seja, eu tenho uma frase, o professor se chama Diogo. Eu escrevo essa frase. O professor se chama Diogo. Quando eu escrevo essa frase junto a essas palavras, isso para mim é um texto verbal, porque eu escrevi, eu consigo olhar no papel e enxergar essas palavras. Isso se chama texto verbal. Agora vocês estão me assistindo, vocês estão vendo o texto não verbal. Qual o texto não verbal? Vocês estão me vendo, estão vendo a minha imagem e eu estou aqui conversando com vocês. Mas vocês conseguem ter uma leitura do ambiente em que eu estou e da conversa que estou tendo com vocês. Isso é o texto não verbal. É aquele texto que a gente vê através de imagens, porém conseguimos fazer leituras dessa imagem. Como, por exemplo, vamos para a imagem. Temos a primeira imagem de uma charge, onde nós temos o Papai Noel. Logo de cara a gente já imagina, né? O Papai Noel, ele vem num período do ano, no Natal. E o que é que o Papai Noel traz? Traz presentes. Todos nós queremos ganhar um presente do Papai Noel. E aí nós temos não é uma criança, já é um senhor. E ali tem um balãozinho onde está trazendo pra gente uma imagem de uma carne, né? Muitas crianças pedem pro Papai Noel o quê? Um videogame, uma bicicleta, um carrinho de controle remoto, pede esses tipos de presente. No caso da imagem, nós temos um senhor onde ele imagina um pedaço de carne, ele pede um pedaço de carne. Então a gente imagina o quê? Trazendo isso para a sociedade, trazendo isso para um tema polêmico, já que a intenção da charge é tratar de temas polêmicos. Então a gente consegue perceber que existe a fome e que ele não quer um objeto material, mas sim algo que ele consiga comer para saciar sua fome. Então aí vem os temas polêmicos de fome, de pessoas que passam necessidades diariamente no nosso país, na nossa cidade, nossa comunidade, no nosso bairro, em diversos ambientes da nossa vida. Então percebam como a charge é importante. Nós não tivemos texto nenhum escrito, texto verbal, não tivemos nenhum escrito. Porém, só através da imagem nós conseguimos transcender essa imagem e além dessa imagem e perceber a importância da charge, perceber a importância desse tema que está sendo discutido. Já na segunda imagem nós temos o quê? Nós temos o vírus do Covid, temos um rapaz com a luva de boxe, ele está preparado para lutar com esse vírus, dentro de um ringue, e fora do ringue está ali o médico desesperado, e o médico fala, não pode baixar a guarda. O médico está lá do lado de fora do ringue, gritando, não pode baixar a guarda, não pode baixar a guarda. O que significa esse baixar a guarda? Significa que ele pode estar com a luva, porém ele não está protegido desse vírus, porque ele não está usando o quê? A máscara, que é o principal aliado contra o vírus do Covid. Então, a partir da imagem, nós conseguimos ir além do que está ali e além do que está no texto. Porque o texto auxilia, mas a gente faz toda uma interpretação a partir de conhecimentos que nós temos prévios do dia a dia. Perceberam a importância da charge e como é legal a charge, porque ela trabalha com imagens, com cores, com caricaturas engraçadas, ela nos faz rir, muitas vezes faz com que a gente possa imaginar momentos da nossa vida. Então a charge ela tem um poder enorme de fazer com que a gente reflita sobre momentos, sobre assuntos, sobre situações do nosso dia a dia que não estão distantes, estão aqui presentes. Então agora é com você. Eu quero que vocês resolvam as questões que estão no bloco de atividades de vocês, para que no nosso encontro presencial a gente possa discutir essas questões de acordo com tudo que estudamos aqui nessa videoaula. Tranquilo? Então, na próxima aula nós iremos estudar o conteúdo tirinha e música. Até a próxima aula e bons estudos!